Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. Já ativa a notificação, porque eu tenho gente que reclama, fala, eu perdi aquele episódio. Então ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Chega o título, você vê se aquele episódio te interessa. E eu vou te falar, 60% das pessoas que assistem os nossos podcasts não são assinantes do nosso canal. Siga o nosso canal agora, para você ter todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre como criar vínculos sólidos e rápidos entre professor, alunos e família. E eu trouxe uma pessoa muito importante que me ajudou muito na minha carreira profissional e é especialista nesse assunto, vai falar de todas as competências para um bom profissional criar vínculos com a família, com as crianças. Caio, muito obrigado pela presença, Caio. Que isso, Renato. Eu que agradeço o convite, o carinho. Há muito tempo a gente já se conhece. Então, fico muito feliz de ter conseguido vir aqui no seu podcast, assim, muito legal. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais pedagógicos que te auxilia no aprendizado, no aperfeiçoamento, até mesmo no treinamento com materiais pedagógicos. Todos os materiais estudados, com profissionais por trás. Eu mesmo indico vários materiais para a Flote criar. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Eu sou voluntário Sobrasa, tenho o meu boné, seja voluntário também. Entra no site sobrasa.org, preenche o formulário e leve projetos para a sua região para a gente reduzir o número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de mortes em criança, infelizmente, é o afogamento e essa é a nossa missão, diminuir o número de casos de afogamento. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, para você ter todos os dados do seu aluno na palma da sua mão, entregando as avaliações em gráficos, criando metas, fazendo a chamada, mandando vídeos, tenha tudo aí na palma da sua mão e interaja com o seu cliente. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tudo aí de forma online, no sofá da sua casa, você senta de forma confortável, todos os cursos com certificados. E a gente tem a Manta, aqui a nova metodologia da natação, com preço super acessível e trabalha a gamificação dentro das aulas de natação, principalmente aí para aumentar o tempo útil desses alunos dentro da piscina. Mas, Caio, vamos deixar de papo, a gente começou a falar aí sobre o vínculo afetivo, porque ele é tão importante aí no aprendizado, seja da natação, seja na educação física, qualquer área aí. Renato, eu acho que é a primeira coisa, né? Ainda mais eu vou tentar trazer para vocês a questão da natação, exatamente porque é um ambiente que você acabou de falar sobre a questão de ser o segundo Segunda índice principal causa de mortes. o afogamento. Então, você está tratando de um assunto que é muito delicado para os pais. A gente tem decorrências de casos. Quando você vai trabalhar esse assunto, imagine, sei lá, como um pai, uma mãe fica, né? Não todos, nós temos aqueles pais um pouquinho mais largados, mas nós temos aqueles pais mais preocupados com esse assunto. Então, quando você fala do vínculo, em especial para a natação, você está garantindo para o seu pai, para o pai, para a mãe, para a criança, uma segurança. Então, claro que você tem que se capacitar, você tem que ter toda a capacidade, a parte técnica, mas o vínculo, ele te facilita a trabalhar qualquer assunto. Qualquer coisa que você vai arriscar com o seu aluno, qualquer coisa que você vai avançar com ele, algo novo, traz uma ansiedade para a criança, traz uma ansiedade para os pais. E quando você trabalha o vínculo afetivo, você tem tudo isso na sua mão. Durante toda a minha carreira assim, de professor de educação física, eu sempre percebi que quando eu conseguia garantir esse vínculo afetivo forte com os pais, eu tinha mais segurança da criança, dos pais, eu tinha menos dificuldade de lidar com as dificuldades que os pais nos trazem, de ficar na aula, quer ver. Então eu estou falando um pouco mais da área infantil, eu vejo que o vínculo afetivo ele te garante, é a primeira parte que garante o seu processo educacional. Então onde você quer chegar com o seu aluno depende inicialmente do vínculo afetivo. Um pouquinho da psicomotricidade, você tem todas as vertentes lá, cognitivo, motor, você tem a questão social. Mas se você não conseguir criar um vínculo afetivo concreto, você não vai conseguir trabalhar nada, né? Embora a gente tá falando da natação, qualquer coisa na sua vida. O casamento, você consegue passar por várias dificuldades se você tiver um vínculo afetivo. Uma amizade, um trabalho. Quando você tem um vínculo afetivo, você pode ver que é até difícil você sair do lugar que você trabalhava, pelo vínculo afetivo que você construiu. Então, o vínculo afetivo, ele é o início de um bom trabalho.
Então, você falou um pouco de diminuir a ansiedade, a insegurança dessa criança. Sempre que eu vou ensinar uma coisa nova para essa criança, ou seja, para um adolescente, adulto, isso gera insegurança. Quando gera insegurança, eu contraio. E quando eu contraio na piscina, eu vou afundar. E aí o aprendizado é mais difícil. Então, a importância até desse de vínculos, até para melhorar, até ele ter mais assertivo aí durante o aprendizado. Então, é muito importante criar esse vínculo até para esse relaxamento muscular, esse aprendizado mais tranquilo. Mas acho que a grande dificuldade dos professores aí do outro lado são as primeiras aulas. Então, como eu quebrar aquele gelo, aquele contato inicial que eu vou ter com a família, que eu vou ter com a criança, para criar essa conexão e essa confiança? Bom, nesse momento eu vejo que a gente fica. O professor que se perde muito é aquele que quer passar muito conteúdo nas primeiras aulas. Então, o nosso foco no início das nossas aulas não é você passar o conteúdo, aquilo que você tem como meta para o final do semestre ou do ano. É você criar uma abertura para que tudo aquilo aconteça. Então, eu vejo que, inicialmente, o meu objetivo, sempre como professor, era servir os alunos e servir os pais. Então, quanto mais eu dava carinho, mais atenção para os pais e para as crianças, eu tinha ela muito mais rápido. Então, eu percebo que quando eu ficava muito automático, eu estava mais disperso na aula, eu não conseguia garantir isso. Então, por exemplo, o meu planejamento, que eu daria um objetivo motor na terceira, quarta aula, eu atrasaria, eu colocaria lá para 2 meses, quando eu não conseguia concluir aquele vínculo afetivo. Porque sem um vínculo afetivo, a criança faz de forma insegura, os pais não têm segurança em você, muitos pais faltam. Quando você tem um vínculo afetivo, até as faltas diminuem na sua aula. Porque a criança quer ir na sua aula, o pai acha importante. Porque você fez daquela família algo importante para você. Então, o início para mim é sempre com muito sorriso, muita segurança. Eu sirvo, inicialmente, principalmente crianças um pouco menores, eu gosto de trabalhar com algum presentinho, alguma coisa nos inícios das aulas, faço um cartão fidelidade nas primeiras aulas, que ao final dessas aulas concretas eles ganham um presente e, consequentemente, algo que os pais, né, vão ter também. Então, por exemplo, eu sempre fiz festa infantil. Então, eu fazia alguma relação com a festa infantil que eu poderia ir na festa da criança. Ou seja, já era um benefício para o pai também, eu linkava. E, consequentemente, eu também vendia mais eventos depois. Então, eu tentava servir os pais, assim, sabe? Ah, eu posso trazer alguém? Claro que pode. No início, sempre, mesmo com regras, eu permitia algumas coisas para os pais verem, para me conhecerem. E às vezes o seu vínculo afetivo, embora você vai passar segurança para sua criança e para sua família, você também precisa permitir que eles vejam o seu trabalho. A melhor forma de você realmente mostrar um vínculo afetivo efetivo é o pai e a mãe, ou seja, quem for o responsável, olhar para sua aula e ver que você tem controle e domínio sobre o grupo, não só sobre a habilidade técnica. Porque pra gente que é educador físico, a habilidade técnica, embora para alguns não, né, que deveria o mínimo, você vai ter a eficiência de como chegar, você tem um cronograma, você tem livros. Agora, como você mostra a segurança do grupo, do aluno, cara, isso não tem preço. Quando o pai olha isso, ele mesmo, já cansei de escutar, assim, tanto para mim como outros profissionais que eu via que criavam um vínculo afetivo, e te fala assim, eu vim na sua aula 2, 3 vezes, não preciso mais vir. Por quê? Porque o vínculo afetivo foi criado muito rápido. Então, a disposição de servir, tá feliz, né? Não tá bem no dia, finge que tá feliz e segue a vida. Então, você tá nessa disposição de servir a criança, a família, isso é muito importante. Então, você trazer esse vínculo afetivo também para você aumentar essa retenção é muito importante. Eu vejo alguns professores sempre buscando, eu preciso de mais aluno, preciso de mais aluno. Então, aí ele vai buscar aluno e sai 2, aí ele precisa buscar mais um e sai 3, aí ele precisa buscar mais um. E às vezes só de você ter aquele olhar interno e manter aquele aluno, e quando o aluno está satisfeito, ele vai indicar outros alunos. E esses outros alunos vão vir naturalmente, não precisa mais correr atrás. E já vem fidelizado, né? E vem fidelizado. É engraçado, o cara nem te conhece, sei lá, aconteceu várias vezes. Por exemplo, com você também. O cliente já vem fidelizado porque é tantos elogios, é tanta segurança que a família que indicou, né, tem, que isso vai para outra família também. Então você já chega com o cliente fidelizado. Para você não fidelizar, você tem que fazer uma baita de uma burrice. Então, assim, se você manter o seu trabalho, você não precisa nem se, né, com o tempo, assim, os clientes vão chegando e já chegam fidelizados. Mas quem tá aí do outro lado tá perguntando, mas aí, existe técnicas, existe estratégias, você busca na psicologia, na psicomotricidade, o que facilita aí para você criar esse vínculo? Cara, é engraçado que eu sempre, quando eu fui fazer a psicomotricidade, eu me apeguei muito nesse tópico do criar o vínculo afetivo que sem ele não resolveria. Eu sou cristão. Então, com o tempo, eu comecei a entender que realmente isso faz parte de uma vida, um estilo de vida. Porque se eu for só assim como profissional, beleza, eu vou ter um vínculo muito forte com os meus clientes, vou ter um sucesso,
Mas às vezes minha vida também vai estar meio perdida. Então eu comecei sempre, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, quando eu entendi, era a questão espiritual. Eu estava muito bem conectado espiritualmente. E eu comecei a perceber que a melhor forma, a melhor técnica de você criar vínculo é serviço. Estar na disposição de ser facilitador da vida do outro. Então eu vejo que quando eu vou criar vínculo, teoricamente, na psicomotricidade e tudo, eles falam muito dessa questão de você estar bem, de você estar disposto. Então eles puxaram muitas coisas, assim, eu falo um pouco do cristianismo, porque eu vejo que a maior tática e a técnica para você criar um bom vínculo é serviço e facilitar. E o que é facilitar? Cara, facilita a vida do outro. Então, quando eu começo a criar esse vínculo com os pais, tem muito... A nossa área, eu sou um cara mais cheio de regras também, né? Não tem como, senão a gente não consegue dar uma aula. Tô falando de um grupo... Eu dava aula mais terrena. 30 crianças de 3 anos. Se deixar todo mundo fazer o que quer, não dá. Mas no começo, vale a pena você pagar um preço. Você começa com algumas regras pontuais para que aquilo aconteça, mas eu estou lá para facilitar a vida da criança. Então, quando eu vou conversar com os pais, eu vou mostrar que o meu trabalho vai facilitar a vida dela. Porque depois vai facilitar o pai e a mãe estar numa piscina e ficar tranquilo, vai facilitar o pai e a mãe estar num parque e a criança andar de bicicleta, vai facilitar o pai e a mãe a estar num parque e a criança vai estar correndo, vai facilitar o pai e a mãe numa festa de aniversário porque a criança dela tem um domínio motor melhor, vai saber cair, vai saber se regular. Então, quando eu mostro que eu sou um facilitador, eu estou disponível não só para a habilidade motora, mas como criança de forma geral, porque atleta, a grande minoria, assim, esmagadora vão ser, mas seres humanos que vão viver em sociedade, todos vão. Então, se eu mostro que o meu trabalho, mesmo sendo motor, eu facilito a área cognitiva, social e afetiva dessa criança, eu já criei. Então, para mim, a maior tática e técnica é eu estar servindo e facilitando. E aí, como você consegue conquistar esses pais? Porque aí tem aquela palavra que a gente fala muito da autoridade. Então, você não pode nem tirar a autoridade do pai, mas você também não pode tirar a sua autoridade. É. Aí você começa a ser muito permissivo, mas a gente trabalha com essa parte da autoridade e também na condução da aula. Como você consegue trabalhar isso? Na questão da autoridade, a gente fazia um trabalho. Todo grupo novo que entrava recebia uma apostilinha que a gente fazia, né? Bem bonitinho e tal. E dentro dela falava um pouco sobre a autoridade do professor, da importância do pai e da mãe, do vô e do vó. Né, cara, vô e vó é complicado, né? Tipo assim, porque o que eles não fizeram com os pais, agora eles fazem com os netos, né? Então, eu mostrava para eles que durante a aula eu precisava que eles respeitassem e entendessem algumas regras. Então, conforme eu chegava muito educado, muito solícito, as primeiras aulas eu deixava um pouco mais livre. Então, e saía no meio da aula para beber água. No caso da natação não é assim, né? Eu não sei como que funciona. Mas na hora da aula tal, ele saía, de imediato eu não cortava. Aí tava tocando a aula, deixava para os outros professores, eu ia até a mãe, explicava. Então eu vinha com uma explicação, não só porque eu não queria, mas imagina, mãe, se todo mundo for beber água, como que eu vou conduzir a aula? Né? A criança, quando ela tem limites, ela se sente abraçada emocionalmente. Então aqui, eu preciso que você hoje esteja aqui para me conhecer. Mas no decorrer das aulas, eu preciso que você não esteja. Por quê? A criança se machuca. Naquela hora que ela se machuca, eu preciso que você não esteja aqui. Porque eu vou concluir o meu vínculo com essa criança nessa hora. Na hora de dependência, na hora que ela precisa de alguém. Se ela precisa de alguém, ela tem alguém, que é o pai, a mãe, a babá, o vô e a avó, eu perco aquela oportunidade de selar o meu vínculo com a criança. Porque é no momento de necessidade. Então eu vejo que eu vou mostrando para os pais, primeiro eu deixo eles verem a minha aula, como eu conduzo, como eu controlo o grupo, como eu realmente seguro 30, 40 crianças sentadas, fazendo o rodízio perfeito. Eu começo a mostrar esse controle. E aí eles olham e veem um trabalho, cara, ele tem controle das crianças. Agora, eu controlei as crianças, eles olharam, eu vou para os pais. E junto, eu mandava uma revistinha. Então, a autoridade, ela estava sendo passada o tempo todo. A partir do momento que eu controlo as crianças, eu já mostro uma autoridade sobre as crianças. Aí você falou uma palavra-chave aí, limite. Hoje essas crianças precisam de limites e a gente fala, eu preciso criar vínculo, eu tenho que agradar a criança, eu tenho que deixar ela fazer o que quer, mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar esses limites nela, que é muito importante. Porque também você cria vínculo através do Muito. limite. A criança precisa desse limite, ela testa esse limite e ela se conecta com pessoas que dão esses limites para ela. E quando você fala do limite, uma das áreas da psicologia, minha esposa é psicóloga, a gente estudou bastante algumas coisas. E o limite, de forma emocional, é como se fosse um abraço emocional. Então, como se fosse realmente vamos dar o exemplo de um cavalo numa cerca. Você dá limite para o cavalo, aquilo o protege. Aquilo o protege de um nível que ele não vai fugir, não vai se perder, não vai se machucar, ninguém vai matar ele.
Ele sabe que naquele espaço ele vai ter a comida. Então, quando eu dou o limite certo para a criança, ela se sente abraçada emocionalmente. Isso é muito importante. A gente acha que realmente não dá para andar uma coisa com a outra. Pelo contrário, você consegue ser um professor que tenha limites e regras, porque você precisa delas, mas você consegue ser alguém emocionalmente ligado à família e à criança. Você consegue ter os dois lados, né? Então, eu sempre vou puxar um pouco para a área da minha espiritualidade. Eu acredito que Deus nos amou sempre, mas Ele é um Deus justo. Não é porque Ele amou que Ele vai deixar todo mundo fazer o que quer. Então, Ele ama e Ele é justo. Então, eu sou um professor que amo, dou todo o afeto, me importo, me dou, vou trabalhar doente, faço o meu melhor, perco as noites planejando que é a nossa vida, montando coisas, mas durante a aula também mostro uma justiça. E a justiça que eu digo são as leis, para que a gente mantenha uma decência na aula. E na sua experiência, o que você acha que atrapalha os profissionais para criar vínculo entre professor, criança, família? Ó, eu trabalhando com algumas pessoas, eu percebo que uma delas é querer passar o conteúdo de qualquer jeito. Então, se eles tentarem um pouco rígido em relação a isso, eu acho que pode te impedir muito. E há uma frase, eu sou assim. O professor não é assim. O professor, ele é algo que ele tem que ser um mentor para a criança. Então, como que eu vou ser assim, eu sou de um jeito só? Eu sou de um jeito só quando eu tenho uma criança mais manhosa, tenho uma criança mais rígida, tenho uma criança mais dispersa, tenho uma criança mais focada. Embora numa forma coletiva eu tenho que trazer algo único, durante a aula eu consigo ser um pouco mais específico em momentos pontuais, uma fala no ouvido, um carinho, uma hora da água que eu vou lá e dou um abraço e falo alguma coisa, ou até dou um abraço e dou uma dura na criança. Então eu vejo que o que falta muito é eu ficar um pouco rígido ao meu planejamento, e não colocar o vínculo afetivo como uma parte do meu planejamento durante as minhas aulas. E também quando eu me acho assim, eu sou um professor mais duro, eu sou um professor mais bobo. Não, não. Você não é assim. Você tem várias características. Você decidiu escolher essa característica para ser conhecido. Mas todos nós temos uma capacidade. Seja ela de ser um pouco mais firme, mais amoroso. Então você tem que saber transitar entre todas elas. Você falou uma coisa muito importante. Eu trabalho em grupo, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar o individual dentro desse grupo em momentos de aula. Eu tenho algumas estratégias. Por exemplo, durante a minha aula, eu me policio porque eu tenho que falar o nome de todas as crianças durante a minha aula. Bacana. Porque às vezes a gente dá muito mais atenção àquela criança que é mais agitada, aquela que aparece mais, aquela que bagunça mais, e aquela criança que está mais no canto dela, que fala menos. Às vezes a gente não tem aquele olhar e aquela conexão, até essa afetividade com ela. Outra coisa que eu me policio, que até o final da aula, eu tenho que elogiar 3 crianças. Então eu pego, mas são elogios sinceros. Não precisa ser elogio de aula, parte motora. Às vezes ela pegou um objeto e entregou pro amigo. Falou, nossa, você ajudou seu amigo, parabéns. Então, se ao final da aula eu elogiei 3 crianças, no final do mês eu consegui elogiar todas as crianças. Então é importante todas as crianças se sentirem abraçadas e acolhidas, mesmo que a gente está trabalhando no grupo, né? Isso que é importante. E o elogio faz parte, né? O elogio, eu sempre costumei, comecei a ter aula com essas crianças, fazer bastante elogio. E com o tempo eu vou tirando. Porque também, senão a criança ela vira refém do elogio. E a gente, na nossa vida, eu faço uma coisa pra minha esposa, nem sempre ela me elogia. E vida que segue. Eu tenho que continuar fazendo. Não é porque ela não elogiou que eu não vou fazer. Então, eu começo elogiando, crio vínculo. Da mesma forma que eu elogiava muito ela pra conquistar, eu também não elogio mais. Na demanda que eu elogiava antes, eu crio o vínculo, elogio e vou tirando os elogios aos poucos. É engraçado você estar falando isso, porque faz toda a diferença. Você começa a elogiar a criança começa a se sentir admirada, ela começa a se sentir importante. E você vai ver que nessa transição, quando você começa a parar de elogiar a criança faz algo e ela olha pra você. E aí nessa hora você tem que, às vezes, ficar quieto. Porque agora você está trabalhando a independência dela, a autonomia dela, fazer por ela mesma. Algo que é bom para todos. Você não tira o elogio todos, 100%. Você elogia 100%, agora você elogia 50%. Agora você elogia 25%. Até que ela esteja autônoma para fazer aquilo que é bom para o grupo, de forma individual. E aí, como manter um relacionamento saudável com os pais ao longo do semestre? Então, se a gente falar num processo lá a longo prazo, você tem algumas estratégias que você utiliza? Conversa. Eu vejo que a primeira delas é eu antecipo o problema. Então, eu nunca deixo um pai ou uma mãe sem resposta. Eu nunca deixo um pai ou uma mãe sem informação. Então, eu não sou aquele professor chato que fica o tempo todo no pai e na mãe. Não, eu não sou esse. Mas tudo que é importante e relevante, eu transmito. Então, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado com o filho dela e com ela mesma, que eu não sei como é o processo educacional dela. Conforme eu dou essas informações, tem mãe que é mais tranquila. Então, eu vou tirando algumas, para não ser inconveniente. Então, a primeira coisa é, eu sempre estou transmitindo o que está acontecendo na aula para os pais. Seja com avaliação, seja com conversas.
da mesma forma que você falou que você conversa com as crianças, então chegou um pai ou mãe que eu nunca vi, eu já vou, me apresento e vou lá e falo como tá fulano, como tava no começo do semestre. Então eu começo a trabalhar isso com eles, dou meu contato, eles podem me ligar. Então assim, esse vínculo é muito... Eu cansei de Natal, aniversário, meia-noite, eu receber ligação de vídeo. E a Cris, a minha esposa, no começo não entendia, né? O que é isso? As mães estão te ligando? Eu falei, calma, você vai ver que não é a mãe que tá me ligando, é a criança. Mas eu dou essa abertura pros pais. Ah, mas Caio, e o meu descanso? Eu sempre acreditei que para você ter o sucesso na vida, você tem que andar uma milha a mais. O que é uma milha a mais? É você fazer mais do que é pedido. E até trazendo para o que eu acredito da Bíblia, a Bíblia fala que se eu sou se eu sirvo a Deus e eu faço aquilo que Deus me pede, eu sou um servo inútil. Mas quando alguém me pede para andar uma milha, eu tenho que andar 2. Ou seja, quando eu ando 2 milhas, eu estou abrindo muitas portas. Quantas coisas você tem hoje com a natação criativa porque você serviu muitas pessoas mais do que precisava. A gente estava conversando agora há pouco. Sim. Como que você chegou nesse estúdio? Foi servindo alguém. Então, quando eu sirvo muitos pais, eu começo a perceber que isso volta de vínculo afetivo. Até quando acontece um problema com a criança se machucou. Quando eu cansei de, cara, clavícula, criança cheia de sangue na cabeça, eu com a criança no colo. Mas eu já tinha um vínculo criado. Como eu tinha um vínculo criado, quando eu vou falar com a mãe, Caio, nossa, obrigado porque você deu todo o suporte. Mesmo que for na nossa aula, mesmo que poderia ter sido algo que eu poderia ter evitado. Que eu sempre, mesmo que eu achava que não, eu sempre analisava para saber. Então, quando eu estou fazendo algo a mais para os pais, dando essa abertura, me mostrando, me importando com a criança, no dia do aniversário mando um cartão, na própria aula mesmo, um brinquedinho, um docinho. Então, isso facilita muito esse processo. E aí eu vejo que alguns profissionais não querem esse contato com os pais. Porque é cansativo. Porque tem pais que são difíceis, sim. Tem pais que são mais legais. Mas, além de criar o vínculo, eu tive a experiência própria pela pandemia. Os pais que mais me ajudaram eram aqueles que eu achava que nunca ia me ajudar, porque eu achava que não gostavam de mim. Mas pelo fato de eu servir tanto, poxa, na pandemia eu não passei fome. Você falou um pouco do seu lado cristão, vou trazer um pouco da minha parte administrativa. Tem um cara super famoso na administração, que é o Shin Ashika, e ele fala que o sucesso vem à noite. Não quer dizer que você tem que trabalhar à noite, mas é aquele que dá um pouco a mais. Enquanto tá todo mundo lá no bar, tá no lazer, e você tá dando um pouquinho a mais, é essa pessoa que vai se destacar. Se você planta algo a mais, você colhe algo a mais. E você acredita que o uso de materiais lúdicos, músicas, pode acelerar a conexão emocional com as crianças? Muito. Eu sempre trabalhei com pandeiro. Minha vida inteira era com pandeiro, você escutava, né, quando você passava. Então, eu sempre trabalhei com muito pandeiro, e, assim, e até com crianças um pouco maiores, de 8, 9, 10 anos. Mas não ficava o tempo todo, você vai trazendo adaptação para aquele público. Mas eu acho que o recurso ele é muito importante. O recurso ele é importante porque hoje também você tem uma dificuldade com as crianças mais neurotípicas. Então, você trazer o recurso facilita para essas crianças. Hoje, nós temos que atender essas crianças. Então, eu vejo que o recurso, para a gente que é professor, porque às vezes a gente está falando de uma pessoa que está numa prefeitura trabalhando, no estado onde não tem muito material, então eles têm que se virar, vai fazer uma coisa de cartolina, mas tem que ter um mínimo, pelo menos. E aí essa pessoa se aprende a se virar sem um recurso. Mas quando a gente pensar num coletivo onde nós temos crianças mais difíceis, para você criar o vínculo com todas, você precisa usar todos os recursos que você pode. Seja ele visual, seja ele áudio, seja ele motor, seja ele teatral, seja ele técnico. Porque também tem criança que cria muito vínculo através da aula técnica. Então eu vejo que todo o recurso que você usar, ele é bem-vindo. E aí cada grupo você tem que saber qual é o recurso que deu mais certo. Então eu sempre usei todos os recursos que eu podia. E para cada grupo, tinha grupo que era visual. Então assim, eu explorava muito mais coisas coloridas. Tinha grupo que era no áudio, então eu usava muito mais música. Então eu sempre fui adaptando. Tinha grupo que eu conseguia realmente dar aula fazendo mais palhaçada. Durante as aulas eu fazia muita graça, então eu prendia muita atenção deles, eles viam o movimento, eles faziam. Então, cada grupo vai ter a sua especificidade, mas eu acho que você tem que usar todos até você encontrar o seu estilo com aquele grupo. E voltando àquilo lá, não o que você mais gosta. Embora eu sempre estava com pandeiro, tinha turma que eu usava pouco pandeiro, porque a criança não tinha muita sensibilidade ao barulho. Então eu mudei, fui para as coisas mais cores, fui para fantoche, falando mais baixo, uma bexiga que falava. Qualquer coisa que você cria, vai criando conexão com a criança. E aí, você falou um pouco do teatro, um pouco de fantoche, até um pouco de palhaço. Aí eu vou te convidar para uma outra entrevista para a gente falar sobre tudo isso. E para a gente caminhar para o fim aqui, Caio, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus projetos. Agora é a hora do jabá, a hora de você falar para o nosso público. Quem quer saber mais do Caio, onde procurar? Galera, dá uma seguida lá no Cereja do Bolo, @animacoins,
né, a nossa empresa de eventos. Nós trabalhamos no Pinheiros muitos anos, eu e o Renato, e também, da forma que ele saiu, eu também saí para investir nessa área de eventos e festas infantis. E com isso a gente abriu outras portas também. Então você segue lá, tem muito conteúdo, como criar vínculo, algumas coisas do que a gente faz, como onde nós vamos dar o treinamento, algumas igrejas, escolas que a gente frequenta para treinar as pessoas que trabalham com as crianças. Então vai lá, Cereja do Bolo Animacões, você vai ter um conteúdo bacana. E se você quer fazer seu evento, alguma coisa na sua escola de natação, conta com a gente vai para todo lugar. E é isso, Cereja do Bolo Animacões, segue lá a gente, dá essa moral pra gente lá. Caio, muito obrigado mesmo pela sua presença. Você também tem o seu podcast, também vale a pena a gente divulgar. E antes de a gente finalizar, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, com materiais pedagógicos, a Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento, o aplicativo da Swim Track para você ter o seu próprio aplicativo e conversar com o seu aluno, uma plataforma de cursos online para você assistir no sofá da sua casa e o Nova Metodologia de Natação, a Manta Metodologia, trabalhando gamificação nas aulas de natação. Para a gente fechar, como que eu acho seu podcast aí, Caio? Ó, meu podcast é mais voltado para a galera mais das igrejas, né? A gente trabalha sobre o que a família cristã precisa ter para ter sucesso na vida, né? Então a gente ministra muito sobre esses assuntos. Lá você vê no YouTube tá Caio e Cris. Você vai ter o conteúdo lá, nós falamos como criar vínculo com a criança, pai, mãe, ministério infantil, tudo voltado para essa área. E nós temos o nosso Instagram, que é caio.guichart. Lá também tem uns conteúdos, umas coisas cômicas entre eu e minha esposa. Nós estamos grávidos, então para não se matar em casa, a gente faz algumas gracinhas. E segue lá, caio.guichart. E nós temos no YouTube Caio e Cris. Você vai ver lá nosso rostinho lá. Caio, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Sigam o canal, ativa a notificação e, claro, compartilhe essa entrevista, porque se você ficou até o final, esse conteúdo te interessou muito, vai interessar muito mais gente. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.